Uma nuvem densa de tensão pairava sobre o vasto salão dourado do palácio. O sheik bilionário, com sua presença imponente, encarava o horizonte do deserto através das janelas arqueadas, seus olhos negros ardendo numa mistura de frustração e impotência. 20 especialistas, todos os melhores do mundo, haviam sucumbido ao desafio que ameaçava sua fortuna e reputação, cada um falhando diante da dificuldade que agora rastejava como sombra pelo emirado. O silêncio do deserto à noite parecia zombar dele, enquanto o aroma das especiarias se entrelaçava ao farfalhar das sedas em seu palácio majestoso. Por entre corredores revestidos de mármore e lustres de cristal, movia-se silenciosa a serva. Sua simplicidade e humildade destacavam-se em meio à opulência vertiginosa. Suas mãos calejadas escondiam uma força silenciosa, um segredo que o sheik bilionário não suspeitava. O suor mesclava-se ao perfume, barato que mal cobria o rastro de uma vida de esforço árduo. No entanto, havia algo em seus olhos, um brilho discreto, uma determinação que pulsava obediente, mas irredutível. O sheik bilionário sentia o peso do controle ameaçado. A arrogância que lhe fora revestida como armadura agora vacilava. Deixava frestas para uma apreensão que tentava ocultar até de si mesmo. Para ele, aquele era mais um problema a ser resolvido. Um emirado à beira do caos financeiro. Um impasse que nenhum gênio fora capaz de desfazer. E ainda assim, por entre o desdém ardente, crescia uma semente rara. A curiosidade grudada na admiração disfarçada, filtrada no olhar que antes desprezava a serva. Se nem aqueles especialistas à sua altura conseguiram, por que eu deveria esperar diferente de você? Sua voz cortava o silêncio como um aço afiado, firme e desafiadora. Ela ergueu o rosto, olhos baixos que escondiam tempestades internas, mas não recuou. Porque eu vejo o que eles não querem enxergar, Senhor. Passos ecoaram, enquanto o palácio parecia testemunhar aquele momento de tensão inusitada e eletrizante. Diálogos curtos desenhavam cenários carregados de subtexto, o desafio lançado e aceito, o jogo de poder velado entre o inesperado e o inevitável. Em um instante que parecia suspenso no tempo, insuspeitadamente, a serva agiu, determinada, com mãos firmes e mente clara como água cristalina na vasta extensão do deserto. Ela destravou o enigma que reduzira 20 gênios ao fracasso. Tudo se resolveu em apenas um minuto que descortinou a incredulidade nos olhos do sheik bilionário, misturando perplexidade à dúvida íntima. Seria possível que sua antiga visão de mundo e das pessoas fosse apenas um castelo de areia prestes a ruir? Não era apenas uma resolução rápida, era uma revolução silenciosa que questionava cada verdade que ele julgava intocável. A serva, vista por tanto tempo, com olhos embaçados pelo preconceito, agora se revelava capaz de dobrar o destino do gigante do deserto. E antes que os segredos deste emirado sejam completamente revelados, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Não deixe de deixar seu like se o mistério deste sheik bilionário já conquistou seu coração. Me conte nos comentários como você acha que a serva conseguiu essa façanha em tão pouco tempo. Sua paixão por dramas como este é a nossa força para continuar. Obrigado por estar conosco. A serva permaneceu imóvel por um instante, o corpo carregado de uma dignidade silenciosa. O sheik bilionário girou lentamente, o olhar descrente agora.
cruzando com a luz do fim da tarde que entrava pelas janelas imensas do salão. Aquela mulher, humilde e discreta, fora capaz do que 20 gênios não conseguiram. A incredulidade parecia querer dilacerar sua garganta, enquanto a dúvida se insinuava em cada pensamento. Ele a fitou com uma intensidade quase selvagem. Como? Sua voz saiu áspera, o orgulho ferido lançando sombras sobre a sua habitual autoridade. É o que vê quem não tem medo de pensar diferente. Respondeu ela com firmeza, um brilho sutil escapando por entre suas pálpebras. Ele a fez se aproximar, e o silêncio se tornou uma parede entre os dois, carregado de tensão. No ar, o perfume sutil da dama misturava-se ao cheiro penetrante das especiarias guardadas em frascos decorativos. Algo naquela mistura parecia transformar o ambiente, carregando a promessa de um futuro incerto, mas irresistivelmente atraente. Quero que você explique, ordenou o sheik, o comando tão absoluto quanto suas riquezas. Agora. Ela engoliu em seco, consciente da precariedade do momento. A porta se fechou com um estalo, deixando o palácio em um isolamento que quase doía. Ela sabia que não havia mais volta. Aqueles especialistas olhavam para o problema com as lentes do que é convencional, senhor. Suas mãos pequenas tremiam levemente. Vi além dos números, além do que estava escondido nas entrelinhas. A voz do sheik vacilou enquanto ele se sentava no trono de veludo, o tecido brocado tão opulento quanto suas expectativas desfeitas. Diga-me então, o que você viu? Ela respirou fundo e lentamente começou a descrever sua solução com uma clareza que desarmava mesmo os mais céticos. O enigma não está no que foi feito, mas no que ninguém se atreveu a questionar. A aposta do palácio não é com o impossível, e sim com a crença cega em certezas que já não resistem ao tempo. Eu desconstruí o problema ao invés de tentar dominá-lo, e encontrei a chave ali, onde ninguém procurou. Cada palavra dela era uma flecha certeira no coração da arrogância do sheik. Ele sentiu o chão tremer sob o peso desse novo entendimento. A sensação era de que seu império invisível, sustentado pela confiança em sua própria genialidade, estava prestes a ruir e se reconstruir com outras bases, desconhecidas. Era uma mudança que ele não sabia se queria aceitar. A serva olhava para ele com um misto de coragem e esperança. Naquela noite, enquanto o deserto era tingido pelo céu estrelado e o palácio mergulhava no silêncio profundo, o sheik permaneceu em vigília. Seus pensamentos se entrelaçavam com memórias enterradas, fragilidades esquecidas e uma inquietação misteriosa que a presença da serva despertara. Ela havia aberto uma porta que ninguém mais ousara tocar, desafiando não apenas os limites da lógica, mas a rigidez daquele homem habituado a controlar tudo. Como um sussurro do vento entre as dunas, a dúvida se instalava, mais ardente que o sol do meio-dia. No coração da noite, a serva caminhava pelos corredores com um passo hesitante, sabendo que sua ousadia não passaria despercebida por muito tempo. Ela era consciente de que naquele império de luxo e poder, seu lugar era invisível, e que aquela conquista a tornaria um alvo. Sem que pudesse evitar, o olhar do sheik a seguia, carregado de uma complexidade inédita. Não, era só admiração. Havia algo mais, um convite silencioso que nem mesmo ele compreendia completamente. Mas não havia tempo para fraquezas. Na manhã seguinte, o palácio despertou com rumores sussurrantes. O sheik bilionário convocou uma reunião extraordinária. Os maiores conselheiros e administradores,
acostumados a confiar apenas em seus próprios métodos, se reuniram no salão principal, observando com desconfiança a mulher cujo nome ainda não era conhecido. Ela foi chamada à frente, e a tensão no ambiente ficou tão densa que parecia pulsar nas paredes ornamentadas. O sheik permaneceu em seu trono, os olhos lançando raios de desafio e, ao mesmo tempo, de curiosa expectativa. Esta mulher, anunciou dividindo o silêncio como uma espada, desvendou o mistério que por tanto tempo ameaçou nosso império. Não por títulos, não por dinheiro, mas por coragem e sabedoria. Quero ouvir dela como pretende restaurar a segurança do nosso emirado. Aquele momento era um escudo para ela, mas também uma lança afiada. Enfrentando os olhares invasivos e o peso das expectativas, a serva falou com uma convicção que pertencia à rainha escondida dentro da humilde figura. Nosso império vive na ilusão de que o poder absoluto é intocável, mas até o mais forte castelo pode ruir se os alicerces estiverem corroídos. Minha proposta é reconstruir, não apenas sobreviver. Libertar o emirado das falsas certezas que nos prendem. O murmúrio cresceu em ondas, a resistência de muitos se diluindo na força de suas palavras. Ainda assim, o sheik permaneceu em silêncio, o rosto firme, mas olhos que denunciavam a luta interna entre o medo de perder o controle e o desejo secreto de transformação. No fim da reunião, ele a chamou à parte num corredor menos iluminado, onde as sombras dançavam entre os detalhes dourados das paredes. Você não sabe o que está mexendo, advertiu, a voz grave, quase um sussurro. O mundo do poder não é lugar para amadores ou para quem não conhece o preço da lealdade. Ela olhou nos olhos dele e, pelo breve instante, a dureza daquelas pedras preciosas se derreteu, revelando um homem dividido. Talvez, respondeu calmamente, mas às vezes é o inesperado que salva até o mais poderoso dos impérios. Antes que ele pudesse retrucar, um murmúrio distante percorreu o corredor. Eles se voltaram ao mesmo tempo e viram, no segundo andar, uma figura encapuzada desaparecendo entre as sombras. O silêncio voltou, agora mais pesado e ameaçador. O sheik apertou os punhos. Sabia que sua vida e seu império estavam à beira de uma tempestade que transcenderia todas as apostas, e que o segredo que essa serva trouxera à luz não era o único. Algo mais sinistro se escondia no coração daquele palácio, esperando para explodir. O deserto não era mais apenas um mar silencioso de areia. Era agora um palco, onde o destino do sheik bilionário e da serva prestes a se entrelaçar enfrentaria seu maior teste. O corredor iluminado apenas por candelabros antigos parecia respirar sob o peso da novidade que acabara de ser revelada. O sheik bilionário caminhava sentindo o mundo se rearranjar sob seus pés. Cada passo era uma mistura de desconcerto e fascinação, como se aquele palácio luxuoso ardesse por dentro, enquanto a rigidez de sua alma ameaçava ceder. Ela o acompanhava silenciosa, seus olhos fixos no chão, ocultando emoções contraditórias. A serva que desafiara a lógica de 20 gênios agora era uma incógnita a ser decifrada. Aquele homem, acostumado a controlar tudo, sentia agora o calor do inesperado que queimava sua autoridade com uma intensidade quase dolorosa. Ao redor, o murmúrio distante do deserto parecia pressagiar mudanças. O vento ressoava nas colunas douradas, um sussurro que misturava ameaça e promessa. O sheik parou diante de uma janela imensa. O céu, tingido pela alvorada, derramava sobre o salão um tom alaranjado, como se o próprio sol conspirasse para iluminar essa nova era que começava a tomar forma.
Você sabe que o caminho que abriu não é apenas perigoso, disse ele, a voz rouca carregada de tensão. Não falo do perigo que vem de fora, mas desse abismo invisível que ninguém se atreve a encarar. Ela ergueu o rosto, finalmente encontrando o olhar negro que parecia varrer sua alma. Um brilho sutil de desafio e sinceridade cintilava nos seus olhos. Talvez seja exatamente esse o abismo que devemos atravessar, Senhor. Ficar preso às certezas antigas é o que nos levará à ruína. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, enquanto os dois se mediam em batalhas invisíveis. Ela sentia o peso daquela história que estava escrevendo ao lado do homem que até ontem havia apenas como uma sombra decorativa do palácio. No salão principal, os conselheiros ainda trocavam olhares desconfiados. O prestígio do sheik se sustentava na rigidez dos protocolos e na confiança incontestável em seus métodos. Agora, tudo parecia frágil, uma torre prestes a ruir. Enquanto isso, a serva buscava ocultar, por trás do semblante calmo, o tumulto interior. Ela sabia que sua ousadia a tornara alvo, não apenas da inveja e do preconceito, mas de forças que jogavam nas sombras do império. Dias passaram com uma tensão crescente, e o sheik se viu cada vez mais absorto nos pensamentos que a serva despertara. Em momentos roubados, encontrava-se a observá-la através do vasto salão, pensando como uma mulher tão simples carregava nas mãos o poder de moldar o destino de seu emirado. Numa dessas manhãs douradas, enquanto o sol batia nas paredes revestidas de mosaicos, um sussurro perigoso atravessou o palácio. Mensagens codificadas chegavam à corte, ameaças veladas que testavam a segurança do império. O sheik encarava a serva, agora não mais uma peça invisível, mas uma aliada aparentemente indispensável. Você tem inimigos agora, disse ele, com a voz mais baixa do que o habitual. Aqueles que não suportam ver alguém de fora desafiar a ordem. Ela sentiu a sombra de um sorriso se formando em seus lábios. Inimigos não me assustam, senhor, mas eu temo o que pode haver entre os nossos. Aquela frase levou o sheik a um silêncio profundo. Nunca imaginara que as verdadeiras ameaças pudessem estar tão próximas, ocultas sob o brilho das joias e atrás dos véus dourados. A paranoia, até então controlada, começou a arraigar-se em seu peito como uma serpente sorrateira. Na noite seguinte, o palácio dormia sob um véu quase irreal, quando de repente um estrondo abafado ecoou do pátio interno. Guardas correram para descobrir a origem do tumulto, enquanto o sheik, com passos largos, conduzia a serva em direção ao local. Ali, na penumbra entre colunas gregas e ciprestes antigos, uma mensagem se revelou. Um pergaminho cravado na pedra, com palavras escritas em tinta escarlate, que clamavam por abandono ou pela desgraça que aguardava aquele que ousasse desafiar os poderosos tradicionais. O sheik agarrou o papel com os dedos cerrados, os olhos faiscando em fúria contida. A serva ao seu lado sentiu a comoção que percorria seu corpo. Era mais do que uma ameaça. Era um aviso sinistro que colocava a opulência do império à mercê de um jogo invisível e mortal. Eles querem nos derrubar, sussurrou o sheik, a voz baixa, mas cortante como uma adaga. Mas não sabem que nessa casa cada pedra é escrita com sangue e astúcia. Ela olhou para ele, a confiança crescendo entre eles como uma chama tímida, mas indispensável. Juntos, podemos ser mais do que paredes de ouro e poder cego. Podemos.
ser uma tempestade que ninguém espera. O vento do deserto uivava lá fora, trazendo consigo um presságio sombrio. O sheik recuou para dentro, cada vez mais consciente de que o jogo havia mudado. Não bastaria mais apenas a riqueza ou a força bruta para preservar seu império. Seria necessária uma aliança que desafiasse tudo que ele acreditava. No entanto, a dúvida persistia, como a areia que penetra os menores espaços. Por quanto tempo poderia confiar na serva que vira nas sombras crescer? E mais importante, o que escondia ela por trás daqueles olhos que brilhavam com tanto segredo? Enquanto a noite se aprofundava, o sheik contemplava o horizonte infinito. O deserto, silencioso e impiedoso, agora guardava em seu silêncio um inimigo invisível e um aliado inesperado. A incerteza se vestia de ouro e seda, pronta para destruir ou transformar. E naquele instante, uma movimentação silenciosa despertou no andar superior do palácio. Uma sombra que ninguém notara até então, deslizando rápida e resoluta entre os corredores dourados. O coração do sheik pulou uma batida. Ele sabia, com uma certeza trêmula, que aquilo era apenas o começo. Alguém ou algo tinha acabado de pegar o fio que ligava o passado sombrio do palácio ao destino incerto daquele homem poderoso. E a revelação que se seguiria poderia condená-los para sempre. O silêncio no corredor tornou-se quase palpável, carregado com a eletricidade da ameaça invisível que os espreitava. O olhar do sheik bilionário não se desgrudava da sombra que se dissipava pelos antigos mosaicos dourados, como se tentasse capturar algo que escapava à razão. Ao mesmo tempo, um formigamento estranho subia pela sua espinha. Uma mistura de medo e excitação que o fazia sentir mais vivo do que jamais estivera. A serva permaneceu ao seu lado, rosto firme, embora por trás daquele semblante calmo pulasse uma correnteza de adrenalina. Cada som parecia amplificado naquele instante, o leve sussurro do vento entrando pelas janelas, o tilintar distante de joias numa caixa deixada aberta, o eco de seus próprios passos no mármore gelado. "Eles estão entre nós", murmurou ela, quase inaudível. O peso da frase ecoou pelo salão, tornando tudo mais denso. Ele a olhou, o contraste da clareza em seus olhos negros contra a vulnerabilidade inesperada que começava a se infiltrar em suas feições severas. Por um momento, o sheik sentiu que sua autoridade de ferro vacilava, derretendo sob o fogo do desconhecido. Aquela mulher, antes apenas uma sombra na vastidão do palácio, agora se tornava a âncora em meio à tormenta. O dia amanheceu como um sussurro inquieto. A luz que derramava nos jardins privados era menos compassiva do que parecia, lançando sombras longas que pareciam esconder mais do que revelar. No salão do trono, os conselheiros trocavam olhares carregados de suspeita, e um murmúrio das alianças veladas crescia em um crescendo quase inaudível. O sheik se sentou em seu trono, a expressão de pedra, mas com o coração acelerado, consciente de que o jogo mudara para além do palpável. A serva foi chamada mais uma vez para a frente. Seu rosto agora carregava uma determinação que desafiava qualquer expectativa. "Você tem inimigos poderosos", falou ele pausadamente, a voz como um trovão contido. "E não são apenas aqueles de fora que ameaçam minha gente.
Ela inclinou ligeiramente a cabeça. O fogo, em seu olhar se intensificando. Se eles subestimarem o que sou capaz de fazer, pagarão caro, senhor. Mas o verdadeiro perigo está na traição que veste um rosto conhecido. O salão ficou em silêncio, e o sheik ponderou aquela frase como se fosse uma lâmina afiada cravada no âmago de sua confiança. Desde quando ele deveria temer os fantasmas que surgissem das sombras internas? Talvez desde aquele momento em que a serva deslizou entre as arestas de seu mundo e o fez questionar pilares que julgava inabaláveis. No final da tarde, o sheik e a serva caminhavam pelos corredores menos frequentados do palácio, onde a opulência dava lugar a cantos sombrios e pouco iluminados. A conversa era sussurrada, carregada de segredos não verbalizados, enquanto os dois se aproximavam mais do que jamais imaginaram. Confesso que sua coragem é um enigma para mim, disse ele a voz rouca de quem tenta dominar a própria vulnerabilidade. Você destravou portas que pensei eternamente trancadas, e ainda assim, ainda insiste em jogar com fogo, ao desafiar quem não tem direito a dúvidas. Ela sorriu, um gesto pequeno e quase desdenhoso que irradiava força. Porque o fogo é necessário para que o ouro se transforme, não é? Você mesmo viveu forjando seu império entre labaredas. Por que eu não poderia fazer o mesmo com a verdade? Um silêncio pesado caiu entre eles, como uma promessa não dita. O sheik sentiu o ar rarefeito, o calor do impacto emocional dessa mulher, que, contra todas as convenções, enchia seu mundo com algo novo, perigoso e essencial. Mas então, um som cortante rompeu a atmosfera abafada. Um estalo seco, distante, ecoando do fundo do corredor. Os dois se viraram instintivamente, os corações martelando. Nas sombras, uma figura emergiu. Desta vez, não havia véu a esconder o rosto, apenas olhos ardentes de uma fúria gelada que congelava a alma. Era um inimigo não apenas do sheik, mas da serva, de tudo que começava a florescer entre eles. Vocês se acham invencíveis, a voz fria e venenosa deslizou pela penumbra, provocando um arrepio que os dois sentiram na carne. Mas nem o ouro da Arábia, nem as astúcias de quem pensa diferente salvarão vocês do que está por vir. O sheik deu um passo à frente, a expressão endurecida, o olhar como uma lâmina que brilhava sob as luzes tênues. Diga quem é, ordenou, a voz incrivelmente controlada, ainda que carregada de ameaça. E saiba que protegerei este palácio com tudo o que tenho, custe o que custar. A sombra ergueu o que parecia ser um pergaminho envelhecido, áspero como a areia do deserto, mas pesado como o destino que selaria. Este é o último aviso, disse com calma glacial. O segredo que vocês desenterraram é apenas a ponta de um abismo, e quem ousar ultrapassá-lo nunca mais verá a luz do sol. A serva e o sheik trocaram olhares que carregavam perguntas sem respostas, promessas de luta e talvez a centelha cintilante de um futuro tecido por adversidade e paixão. Naquele instante, o ar pareceu congelar e o deserto fora das paredes douradas aguardava silencioso, como se também ele sussurrasse. O verdadeiro jogo estava apenas começando. A figura encapuzada sumira entre as sombras, mas o eco daquela ameaça ainda pulsava no ar pesado do corredor. O sheik bilionário permaneceu imóvel, encarando o vazio com olhos que buscavam decifrar um enigma maior do que qualquer dilema econômico ou político que já enfrentara.
O peso da ameaça pairava sobre ele como um furacão silencioso, pronto para arrasar tudo que sua fortuna havia construído. Ao seu lado, a serva respirava com controle aparente, mas seu coração batia forte, como se a tempestade invisível finalmente houvesse rompido suas defesas. Ela sabia que aquele recado não era apenas um aviso, mas um convite frio para um jogo que ultrapassava sua compreensão, onde cada movimento poderia ser o último. Eles caminharam em silêncio pelos corredores, onde o silêncio cortante parecia amplificar o tilintar das joias penduradas nas cortinas de seda, revelando que luxo e perigo sempre andavam lado a lado naquele palácio. O sheik fitava as paredes douradas como quem tentava encontrar nelas uma resposta que esclarecesse a sombra que ameaçava a todos. "A ameaça é real", murmurou ele com uma voz carregada de tensão contida. "E está mais próxima do que imaginamos." A serva voltou o olhar para ele, os olhos brilhando com uma fogueira de determinação. "Muitos aqui preferem se iludir, senhor, mas quem não enxerga a verdade acaba consumido por ela." O sheik apertou os punhos, o som do couro de sua túnica se misturando ao silêncio opressor do palácio. Nunca imaginara que aquela mulher simples, que até pouco tempo parecia uma peça invisível em sua corte, fosse puxá-lo para um abismo de segredos e traições. "Você tem razão", admitiu, devagar, como se aquela confissão fosse uma derrota e uma esperança ao mesmo tempo. "Minha confiança será meu limite, se não aprender a reconhecer quem realmente está ao meu lado." Ela se aproximou, o perfume sutil das flores do deserto escapando levemente de sua pele enquanto falava. Cada palavra carregada de uma sinceridade que penetrava mais fundo do que qualquer argumento. "E se essa confiança for quebrada, o que fará, senhor? Lutará sozinho contra fantasmas invisíveis? Ou deixará que eu ajude a descobrir o rosto desses inimigos ocultos?" O sheik a estudou por um momento que pareceu congelar o tempo. O olhar negro de outrora, sempre tão impenetrável, agora se misturava a uma vulnerabilidade que poucos ousavam ver. Ele sentia que, como o deserto ao meio-dia, a clareza era brutal, mas necessária. "Você foi a única", confessou, "a encontrar respostas onde todos fracassaram. Talvez seja a hora de abrir espaço para um tipo de poder que não compreendo bem." O silêncio voltou a tomar conta, entrelaçado com o eco distante do vento que entrava pelas janelas arqueadas, como se o próprio deserto observasse e aguardasse. A noite caiu com um manto pesado, e o palácio mergulhou numa penumbra que parecia refletir as incertezas que o cercavam. Na solidão do seu aposento, o sheik fitava o teto decorado com arabescos dourados, tentando conter o turbilhão de pensamentos que a presença da serva provocara nele. Era mais do que encantamento ou simples admiração. Era a inquietação voraz de quem viu o mundo mudar sem saber exatamente para onde. Enquanto isso, no andar inferior, a serva fazia seus próprios cálculos, ciente de que a recompensa por sua ousadia poderia ser nada menos que a sobrevivência ou a ruína. Ela sabia que o tabuleiro estava montado, pronto para um jogo onde alianças seriam testadas e lealdades despedaçadas. No dia seguinte, o salão principal se encheu de uma atmosfera carregada, como antes de uma tempestade. Os conselheiros chegavam com rostos fechados, sussurrando entre si, olhos fixos na figura que agora não era mais uma serva, mas sim um elemento inquietante na ordem rígida daquele mundo sumptuoso. O sheik permaneceu no trono, encimando a sala com sua presença majestosa,
mas seus olhos escanearam cada rosto, buscando a fagulha de lealdade ou desconfiança definiria o rumo daquela reunião. Estamos diante de tempos incertos, iniciou, a voz firme cortando a murmuração crescente. E é hora de confrontar não apenas as ameaças externas, mas aquelas que surgem dentro de nossos próprios muros. Um silêncio tenso acompanhou suas palavras enquanto a serva, de pé ao seu lado, aguardava o momento de expor sua visão. O sistema que sustenta nosso poder, começou ela, com uma clareza inabalável. Está corroído por medos e tradições que não correspondem mais à realidade. Precisamos de mudança, Senhor. De uma renovação que revele nossos inimigos antes que eles ataquem. Olhares incrédulos e sisudos varreram a sala. Era evidente que sua proposta destroçava convenções. Ameaçava a zona de conforto construída por gerações. Quem está disposto a enfrentar esse desafio ao meu lado? Provocou o sheik, cumprindo seu papel de líder, convocando para o difícil caminho que sabia ter pela frente. A maioria dos conselheiros hesitou, mas naquela sala opulenta, o silêncio era uma resposta tão poderosa quanto um grito. A serva notou as pequenas fissuras na fachada sólida daqueles homens e mulheres, o medo, um orgulho, a necessidade desesperada de proteção. Logo após a reunião, quando o salão se esvaziou, a serva e o sheik permaneceram frente a frente, a tensão entre eles mais densa do que nunca. Você mudou meu destino hoje, disse ele, voz baixa, quase rouca, e me ensinou que mesmo o mais poderoso dos homens precisa reconhecer seus limites. Ela sorriu, ciente do peso naquela admissão, e o Senhor me mostrou que às vezes aqueles que são invisíveis têm a força para derrubar impérios de ilusões. Mas então, o som de passos apressados interrompeu aquela trégua acertada no silêncio do palácio. Guardas correram até eles, levando um comunicado urgente. Senhor, ofegou um mensageiro, olhos arregalados. Um espião. Foi capturado há pouco, trazendo informações sobre uma conspiração antiga. Parece que nossa casa guarda mais segredos do que imaginávamos. O sheik trocou um olhar intenso com a serva. A promessa daquela revelação não era apenas uma ameaça. Era o prelúdio de um choque que mudaria para sempre o equilíbrio de poder, dentro e fora daquele palácio dourado. Enquanto as cortinas tremulavam com a brisa quente que entrava, o sheik sentiu seu coração arder com uma mistura de medo e excitação. A batalha pelo seu império e por aqueles que ousava proteger estava apenas começando. E no silêncio do palácio, uma nova sombra se formava, mais próxima, mais perigosa, pronta para desafiar tudo que o sheik bilionário e a mulher que se tornava sua parceira poderiam suportar. O silêncio que envolvia o palácio era pesado, quase palpável, como uma sombra que rastejava por cada corredor dourado e mansão de seda. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela imensa, a luz da lua tingindo seu perfil austero, enquanto seu olhar vasculhava a vastidão do deserto, onde o horizonte se perdia em promessas e ameaças invisíveis. O pergaminho, agora guardado com cuidado, parecia pesar mais do que qualquer tesouro enterrado sob as areias. Atrás dele, um leve movimento anunciou a presença da serva. Não mais a sombra resignada dos dias atrás, mas uma figura ereta, com a força silenciosa de quem carrega segredos e um destino inexorável. Seus olhos, profundos e firmes, refletiam a mesma inquietude que corroía o coração do sheik, mas carregavam também um brilho desafiador, a fagulha de quem não se dobra diante do perigo.
A ameaça não é só externa, disse ela a voz baixa, porém firme, preenchendo o espaço entre eles como um sussurro cortante. Ali dentro, nos corredores da confiança, há alguém que conspira contra nós. O sheik virou-se lentamente, o rosto sombras e luz, refletindo uma tempestade interna. O poder que tinha parecia escorrer por entre os dedos. Você acredita que há um traidor entre os nossos? Perguntou, a mão cerrada formando um punho contra a luxuosa moldura da janela. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos fugiram por um instante para o tapete bordado, lembrança das tradições e do peso da história daquele lugar. Não apenas acredito, afirmou, com uma convicção que gelou o ar. Tenho provas suficientes para isso. Mas o jogo é maior do que imaginamos. Eles esperam que caiamos em armadilhas, que nos destruímos de dentro para fora. O sheik aproximou-se e tirou o pergaminho da mesa. As palavras escritas em tinta escarlate ainda ardiam diante de seus olhos, refletindo ameaças veladas e enigmas a serem desvendados. A opulência do palácio parecia um casulo delicado prestes a se despedaçar. Cada passo que damos agora tem que ser calculado, murmurou ele, a voz rouca impregnada de uma mistura de comando e medo reprimido. Minha fortuna, meu império, minha vida, tudo depende de quem está ao meu lado e de quem deseja minha queda. Ela cruzou os braços, desafiadora. E é por isso que precisamos agir rápido. Não podemos mais brincar com sombras e sussurros. A confiança cega já nos traiu. É hora de acender as luzes, por mais dolorosas que sejam. O relógio antigo na parede marcava o tempo de forma implacável. Cada tic-tac, uma contagem regressiva para o confronto inevitável. Um silêncio cheio de tensão se instalou entre os dois. O sheik por instantes permitiu-se mostrar a vulnerabilidade guardada a 7 chaves. Uma fraqueza que quase chorava no silêncio do vasto salão. Você não tem ideia do que está se metendo, disse ele, quase como um aviso para si mesmo. Tratar com a nobreza é lidar com lealdades falsas e perigos ocultos. Você é uma serva. Talvez não entenda como o jogo funciona. Ela sorriu, uma curva sutil que misturava ironia e esperança. Talvez não, senhor, mas aprendi que a força verdadeira não está na nobreza do título, e sim na coragem de enfrentar o desconhecido. Um som distante rompeu aquele instante. Passos apressados, folhas farfalhando, vozes abafadas que se aproximavam pelo corredor. O sheik agarrou a mão da serva, puxando-a para um canto escuro, onde as sombras dançavam em silhuetas árabes entre as colunas. Seja cuidadosa, sussurrou ele. O olhar uma mistura de alerta e carinho inesperado. Seus inimigos serão mais cruéis do que você imagina. Ela rebateu com um brilho firme. E eu serei mais astuta. A porta do salão se abriu com violência. Os guardas invadiram com a expressão tensa estampada no rosto. Um mensageiro, ofegante, adentrou apressado, trazendo informações frescas, vozes sussurrantes entre urgência e medo. Meu senhor, começou, curvando-se formalmente. Capturamos um espião tentando fugir com documentos que podem abalar as estruturas do palácio. As informações indicam que há uma conspiração milenar sendo reativada. O sheik franziu o senho, seus olhos escuros faiscando com uma mistura de raiva e uma estranha admiração. Ele virou para a serva, notando como seu semblante permanecia calmo, apesar do turbilhão invisível que certamente borbulhava ali dentro. Isso significa que o ataque está mais próximo do que imaginávamos, concluiu, a voz firme, como quem assume seu destino sem arrependimento. A serva deu um passo à frente,
pronta para enfrentar o que viesse, suas mãos tremendo, não por medo, mas pela carga de responsabilidade que agora pesava sobre ela. Então, não temos tempo para hesitar, disse com uma postura que desmentia sua origem humilde. Precisamos descobrir quem está por trás disso e prender essa serpente antes que ela envenene tudo. O sheik a observou, sentindo uma tensão elétrica crescer entre eles. A fronteira entre autoridade e cumplicidade começava a se dissolver lentamente, como a areia que o vento do deserto carrega e rearruma. Você terá todo o poder que precisar, anunciou, com uma decisão que não filha da noite, mas da urgência e do respeito que agora sentia por aquela mulher, para agir como minha aliada. Não será mais uma serva, mas a guardiã deste império. Ela assentiu, e naquele olhar profundo que trocaram, havia a promessa silenciosa de uma aliança que ultrapassava a política, o medo ou o simples desejo de sobreviver. Era algo mais, o despertar de uma confiança que se construía entre as ruínas do passado. Naquele momento, o vento do deserto uivou lá fora, como se ecoasse o chamado para a batalha que se aproximava. Sob o céu estrelado, o palácio cristalino parecia respirar fundo, preparando-se para as cicatrizes que a próxima tempestade traria. Mas antes que pudessem agir, uma sombra emergiu na penumbra do corredor, mais rápida e silenciosa do que qualquer outro movimento até então. Um vulto inesperado, revelando um rosto que nenhum dos dois esperava. Um rosto seguido por um sorriso cruel e olhos flamejantes que guardavam o pior dos segredos. Então, finalmente vocês entendem. O fio gélido que cortava o ar, que a verdadeira guerra começa agora, dentro destas mesmas muralhas. O sheik e a serva se entreolharam, a respiração presa num grito silencioso. A aliança que começara a florescer estaria pronta para o abismo que agora se escancarava diante deles. O deserto observava, impassível, enquanto o destino os puxava para o precipício da traição e da revelação definitiva. As sombras longas do corredor dançavam ao ritmo vacilante das velas, projetando ecos furtivos entre os arcos dourados do palácio. O clima carregado do último aviso ainda impregnava o ar, como uma tempestade iminente prestes a explodir. O sheik bilionário permanecia imóvel, o olhar fixo no pergaminho cravado nas pedras antigas da sala, onde palavras em tinta escarlate gravavam ameaças que mais pareciam prenúncios de ruína. A serva, agora aliada fundamental, se manteve ao seu lado, o rosto firme, guardando por trás da serenidade uma ansiedade contida. Cada sussurro que escapava da opulência daquele espaço parecia pesar toneladas em seus ombros. O silêncio entre eles não era vazio, mas um campo minado, em que uma palavra errada poderia desequilibrar a tênue aliança formada. A traição não escolhe horário, disse ela quebrando o silêncio, a voz baixa e intensa, vibrando na quietude da noite. Está embutida nas estruturas deste palácio, nos olhares que fingem lealdade e nas mãos que apertam a sua com veneno. Ele virou o corpo lentamente, a epiderme sensível ao toque invisível do calor sufocante que o deserto carregava mesmo dentro das muralhas. Seu rosto, refletido nas vitrais, mostrava a dureza de quem aprende que o poder não é mais certeza, mas desafio constante. Eu confiei demais nos rostos que hoje escondem lâminas, murmurou, os olhos queimando uma chama amarga que só o deserto poderia entender. E agora, não sei se restará algo para controlar, ou se serei engolido pela própria sombra que terei debaixo do tapete.
Ela se aproximou, firme, e o som sutil de sua respiração misturou-se ao ruído longínquo das fontes do jardim, seu brilho prateado refletido nas superfícies polidas. Talvez não seja o seu controle que vai nos salvar, mas o abandono do orgulho. Por um instante, o sheik o estabilizou, como se segurasse em mãos invisíveis a última réstia de si mesmo. O peso da realização caía sobre ele, como a areia quente que escorrega inexorável entre os dedos. "Você ousa desafiar tudo o que construí?" disse ele, com um resquício de dor cravado na voz. "Eu não aceito ser salvo por uma serva, por alguém que está abaixo de minha sombra." Ela não recuou. Seus olhos, profundos e decididos, o fixaram com a coragem que só quem sobrevive a 1000 tempestades carrega. "Não me subestime, senhor, porque às vezes é na humildade que o maior poder repousa", respondeu. A firmeza nas palavras, uma armadura invisível. O tempo parecia suspenso, como se o próprio palácio aguardasse o próximo movimento desse jogo cruel. Lentamente ele estendeu a mão, um convite velado, um reconhecimento mudo do que começava a nascer entre o orgulho ferido e a determinação silenciosa. Naquela noite, em seu aposento, o sheik permaneceu acordado, as mãos apertadas sobre o braço da poltrona revestida em veludo marfim. A imagem da serva invadia seus pensamentos, não mais como um fantasma insignificante, mas como uma presença que o desafiava a abrir suas próprias defesas. O perfume difuso da jasmim misturava-se ao ar quente do deserto, envolvendo-o numa espécie de premonição terrível e fascinante. Enquanto isso, nos corredores escuros, a serva traçava planos cautelosos, mapas invisíveis de traição e lealdade ficcional. Ela sabia que a aliança recém-forjada poderia ser a última esperança ou o caminho direto para a queda. Cada rosto que cruzava seu caminho parecia esconder um enigma, uma sentença velada que só o tempo revelaria. Dias se passaram e a tensão se tornou quase palpável. Conselhos secretos eram convocados às escondidas, e o sheik sentia o peso das decisões apertando seu peito, como um ferro ardente. A fera do medo que pensava domada começou a se reanimar em seu interior. No entanto, quando cruzava o salão e encontrava o olhar da serva, uma chama de confiança incômoda lhe aquecia o âmago. Numa tarde abafada, quando o sol parecia açoitar as paredes douradas com seu brilho intenso, uma notícia inesperada chegou pelo sussurro urgente da guarda. Um antigo espião fora capturado, carregando nas mãos documentos que prometiam desvelar segredos, séculos escondidos, verdades que poderiam demolir o império de dentro para fora. O sheik encarou o pergaminho amarelado, cada símbolo uma sentença, e sentiu o solo sumir sob seus pés. A serva ao seu lado sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas do peso da nova responsabilidade. "Estamos cercados", declarou ele, a voz firme, mas tingida de uma vulnerabilidade que poucos puderam testemunhar. "Cada passo em falso pode ser o último", ela sentiu, a percepção rápida como uma lâmina afiada. "E agora, mais do que nunca, precisamos estar unidos, porque o inimigo que espreita não usa apenas espadas, mas palavras, manipulações e traições mascaradas de lealdade." O salão principal parecia ouvir aquela sentença como um gigante que despertava para uma batalha decisiva. Os conselheiros, ainda sob o choque das revelações, murmuravam entre si, conscientes de que nada seria mais como antes. Naquela noite, enquanto o deserto silencioso parecia escutar cada pulsar da trama oculta, uma figura surgia nas sombras do palácio,
Seus passos eram passos de vingança, seu olhar uma promessa sombria. Ela se aproximou da porta do aposento do sheik, o capuz grosso ocultando seu rosto, mas não conseguindo esconder o sorriso cruel que brilhava ao fundo de seus olhos. Vocês confessaram a verdadeira batalha, sussurrou para o ar, mas esqueceram que algumas guerras são travadas antes mesmo do primeiro golpe. No instante em que a sombra tocou a maçaneta, uma sensação gélida percorreu a espinha do sheik, uma certeza brutal se instalando em seu peito. Aquele inimigo era mais próximo do que jamais teria imaginado. E no silêncio do palácio, o deserto aguardava, impassível, enquanto as peças começavam a se mover num tabuleiro onde a traição e o amor poderiam ser igualmente fatais. O silêncio no salão ficou denso, quase sufocante, enquanto o sheik bilionário encarava a figura encapuzada que emergira das sombras. Seu olhar cravado no pergaminho, as palavras em tinta escarlate ainda cintilavam ameaçadoras, como brasas que não se apagam. A tensão vibrava no ar, cortando a opulência do ambiente como uma lâmina invisível. A serva, ao seu lado, sentia o frio da ameaça percorrer-lhe a espinha, mas não revelou medo. Seus olhos negros buscavam na penumbra qualquer sinal do inimigo que agora pisava naquele mesmo chão. Ela sabia que as batalhas mais perigosas não eram travadas com espadas, mas com silêncios e traições veladas. Eles avançam rápido demais, murmurou o sheik, o corpo tenso, como uma fera encurralada, porém incapaz de fugir. Nossos muros já não nos protegem. O som distante do vento cortando as palmas do deserto se infiltrava pelas janelas arqueadas, levando consigo a melodia triste de antigas histórias de poder e queda. O aroma pesado das especiarias misturava-se ao cheiro frio da pedra e do ouro, selando aquele instante numa tapeçaria de sensações conflitantes. Ela respirou fundo, a voz firme, carregada de uma determinação que ele ainda relutava em aceitar. Se antes éramos prisioneiros da tradição, agora somos reféns da ocultação. Mas ainda podemos virar o jogo. Só não podemos mais fechar os olhos para os riscos que crescem dentro das nossas próprias paredes. Ele a fitou demoradamente, a fúria esboçando-se em seu olhar. Raiva pelo fato de que talvez hesitara por tempo demais, e ao mesmo tempo uma estranha admiração por aquela mulher que ousava desafiar o universo cristalino que ele construíra. Palavras não foram necessárias. Um silêncio carregado tomou conta do salão, ecoando a complexidade daquela aliança que, embora frágil, representava a última esperança de sobrevivência. Por trás dos grandes portões dourados, o palácio já começava a sufocar sob o peso dos segredos, e deles ninguém poderia escapar. Naquela noite, quando a lua desenhou sombras alongadas nos mosaicos do chão, o sheik e a serva caminharam silenciosos pelos corredores menos iluminados. Cada passo reverberava no mármore frio, revelando a enorme distância que ainda precisavam atravessar. Não apenas através do palácio, mas dentro de si mesmos. Meu coração continua dividido, confessou ele, voz baixa, como se temesse que o eco pudesse entregar suas dúvidas, entre a ameaça que me cerca e a confiança inesperada que sinto ao seu lado. Ela olhou para ele com um brilho que queimava mais forte que as estrelas do deserto, a mistura de coragem e uma suave vulnerabilidade, como se abrisse um espaço secreto dentro do próprio coração. Eu também, senhor. Sua mão hesitou por um instante, quase tocando a dele, antes que o gesto fosse recolhido. Mas às vezes, as maiores certezas nascem das dúvidas mais profundas. Por um momento, o mundo pareceu se conter, como se até o vento tivesse parado para escutar. Então, o som sutil de uma porta se abrindo, quebrando o transe.
passos rápidos, quase furtivos, ecoando pelo corredor distante. O olhar do sheik se endureceu imediatamente, a mão cerrada formando um punho que apertava o tecido de sua túnica com força. A serva se posicionou ao seu lado, os sentidos aguçados, a respiração firme, mesmo sob a pressão que crescia. Chegou a hora, sussurrou ele, uma promessa engarrafada na garganta. Eles avançaram em direção à origem do som, o corredor escuro se revelando como um palco de sombras e mistérios. A luz bruxuleante das tochas lançava halos dourados nas paredes, refletindo o ciclo interminável das peças que se moviam num tabuleiro invisível. No alto das escadarias, uma figura familiar surgiu, o rosto finalmente descoberto, a beleza congelada num sorriso cruel, e os olhos flamejantes que carregavam a história de antigas feridas e uma sede implacável de vingança. Vocês brincam com fantasmas que não podem controlar. A voz dela era um fio gelado, cortante como o ar noturno do deserto. Acham que podem manipular o destino apenas com astúcia. O sheik respirou fundo, o poder e a determinação voltando a pulsar em suas veias. Por trás daquela fera, no entanto, havia uma dúvida que ele nunca havia compartilhado e que agora dançava na linha tênue entre o medo e a esperança. Diga o que quer, respondeu ele, cada sílaba composta com a força de um governante que se recusa a ceder. Ela deu um passo à frente, revelando uma aliança antiga, uma trama tecida com fios invisíveis que ameaçavam desmoronar tudo pelo que lutaram. O império se equilibra sobre um segredo que vocês ousaram desenterrar, afirmou com um tom que não deixava margem para dúvidas. E agora tudo o que resta é decidir quem será o caído e quem será o vulto que caminhará entre as ruínas. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. A serva sentiu o peso daquela sentença, como uma condenação, gravada na areia quente do deserto, enquanto o sheik afundava a mão na parede ao seu lado, como se aquilo pudesse ancorá-lo à realidade. Por entre o luxo e o perigo, sob o céu estrelado que assistia impassível, o destino daquela aliança improvável encontrava sua tempestade. Mas antes que a próxima palavra fosse pronunciada, um ruído súbito e assustador cortou o ar. Uma terceira voz, inesperada, que emergiu das sombras mais profundas, trazendo consigo uma verdade que ninguém estava preparado para encarar. Vocês não estão prontos para o que será revelado, disse a voz hesitante, cheia de pesar e ameaça, porque às vezes até o poder mais absoluto é só o começo de uma queda sem fim. Os olhos do sheik e da serva se encontraram, carregados de perguntas que não tinham resposta e da promessa de que o jogo estava apenas começando. O silêncio reverberava, pesado pelo vasto salão, enquanto o sheik bilionário mantinha seu olhar fixo na figura encapuzada que acabara de revelar seu rosto, iluminado apenas pela luz trêmula das tochas. O ar parecia transbordar da tensão acumulada, como se as paredes douradas soubessem que aquele era o instante decisivo. A mulher diante deles esboçou um sorriso cruel, uma sombra do passado que ameaçava desmoronar o presente, construído com sangue e astúcia. Seu olhar flamejante encarou o sheik e a serva, já não apenas oponentes, mas companheiros forjados na luta contra traidores invisíveis. Vocês podem até acreditar controlar este império, disse ela, a voz cortante. Mas o segredo que desenterraram é apenas a superfície.
A verdadeira batalha começa agora, e poucos sobreviverão para contar a vitória. Por um momento, o tempo pareceu congelar no salão. O sheik respirou fundo, o peso das palavras pesando em seu peito, mas também acendendo uma chama profunda, a chama da resistência, da transformação e do amor que brotara inesperadamente entre ele e a serva. Ele deu um passo à frente, a autoridade que lhe fora inata, encontrando eco na vulnerabilidade que não mais escondia. Olhou para aquela mulher que de serva e sombra tornara-se a guardiã do destino do Emirado. Não estaremos sozinhos, afirmou, voz firme, ganhando força. E nenhum segredo, por mais obscuro que seja, poderá nos derrubar se enfrentarmos juntos. A serva, com os olhos brilhando e o corpo firme, aproximou-se, sentindo o pulso acelerado não apenas pelo perigo, mas pelo laço que agora os unia, mais forte que qualquer intriga ou ameaça. O tempo do medo acabou, disse. Ela, nascemos para reconstruir, para reinar verdadeiramente, enquanto a intrusa recuava. Derrotada pelo uníssono daquelas palavras, o sheik estendeu sua mão. Um gesto que misturava redenção e convite. A serva assegurou, com a certeza de que haviam vencido mais do que uma batalha. Haviam vencido inseguranças, preconceitos e aberto a porta para um novo amanhã. Nas semanas que se seguiram, o Emirado despertou sob um novo sol. O palácio antes silencioso ganhou vida nos jardins que floresciam em profusão, símbolo da renovação que agora despontava nas alianças forjadas no calor da crise. O sheik, outrora frio e impenetrável, mostrava um sorriso genuíno, leve como a brisa que rasgava as dunas. Nos encontros do conselho, sua voz carregava a maturidade de quem aprendera a fragilidade e a força do poder. Ao seu lado, a serva, agora reconhecida como rainha dos corações e mentes, guiava com sabedoria aqueles que antes olhavam para ela com suspeita. O segredo da conspiração jamais foi completamente revelado, pois algumas sombras precisam permanecer guardadas para que a luz brilhe ainda mais forte. O que restou, porém, foi uma lição mais valiosa, a de que o verdadeiro poder reside na coragem de mudar, de confiar e de amar. Em um entardecer dourado, o sheik e a serva caminharam juntos pelo grande terraço do palácio. O silêncio confortável entre eles, preenchido pelo som distante de risos de crianças, promessa viva do futuro que construíram. Ele apertou suavemente a mão dela, os olhos negros refletindo a imensidão do deserto. Nunca pensei que encontraria em você a resposta para tudo o que eu achava perdido. Ela sorriu, um sorriso pleno, radiante. E eu nunca imaginei que meu lugar seria onde a esperança renasce ao seu lado. Sob o céu pintado em tons quentes, os dois se viraram para contemplar o horizonte, onde a aurora se estendia infinita, os primeiros raios de sol beijando as areias douradas. Ali, naquele instante, não havia mais sombras, apenas a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. O palácio respirava a paz conquistada e o Emirado, enfim, conhecia a força nas alianças sinceras. Aquelas que transformam impérios e corações. No fim, naquele universo de ouro e mistérios, o sheik bilionário e a serva que ousou sonhar não apenas sobreviveram, mas reinaram. Reinaram através do amor, da coragem e da verdade. Uma história eternamente gravada nas areias do deserto e no coração daqueles que acreditam que o impossível pode se tornar real.